Isso, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso livro magnífico do Bert, que é A Cura. Em primeiro lugar, quero parabenizá-los, né, por estarmos todos aqui nesse ano de 2023, com toda a perspectiva de estarmos dentro desse movimento de transformação, de mudança. Muitas coisas estão acontecendo simultaneamente, muitas realidades, né, coexistindo com as nossas, e às vezes nós perdemos isso de vista, porque a gente está olhando muito para baixo. Então, vamos olhar para cima. Então, olhar para cima, olhar dos lados, integrar tudo o que está acontecendo, as nossas famílias, os nossos aprendizados, que afinal de contas estamos aqui nessa vida para aprendermos e para estarmos completamente entregues àquilo que a gente precisa vivenciar, sem querer fugir da nossa realidade, né? Quando as coisas estão difíceis, a vontade que temos é fugir. Por que fugir, né? Porque essa fuga nos dá a ilusão de que tudo vai passar. Sim, é verdade, tudo vai passar, mas o magnífico da gente estar mais desperto, né? E que a gente consegue atravessar ou se deixar ser atravessados pelas manifestações da própria vida, né? E compreender sem exigir tanto do outro, porque a gente tem muitos medos, né? O medo primordial de não pertencer, né? Então, o medo que nos leva a ter amor cego, os medos que nos levam a ter uma condição de ameaça, né? O não pertencer aos grupos, o não pertencer à família, o não pertencer à estrutura social, enfim, né? Mas como a vida é uma constelação, né? Constelação de pessoas, a gente é um aglomerado de famílias, né? De pessoas, a gente precisa cada vez mais aprender a viver essas leis naturais. Martinha, você começou a gravar, Martinha? E essas leis naturais, elas são as leis e as ordens, né? As ordens. Então, e dentro dessas ordens, a gente só pode estar em paz se a gente estiver no nosso lugar. E reconhecer o lugar de cada um. Da semana, da primeira semana de fevereiro, eu vou estar oferecendo um seminário, um workshop, né, de constelações em Salvador. Então, vai ser presencial. E também vou estar oferecendo online, um outro momento online. Para quem quiser, é só se inscrever e manda um direct para mim, tá bom? Então, a gente está aqui vivendo esse movimento de perceber como é que nós vivemos a vida e como cada um se compromete em fazer dessa vida a melhor vida que a gente pode ter. Então, não é o outro que vai dar conta dessa vida que a gente quer ter, né? Mas quando nós somos íntegros, inteiros, éticos e bons. Eu sempre repito isso, né? Seja bom e tenha coragem. Seja bom. Porque isso também nos custa, né? Não é tão gratuito, não é tão fácil sermos bons diante de tantas coisas. Então, mas é muito importante que a gente possa ter esse eco, essas palavras dentro de nós. Ser bom. Porque cada vez que a gente tem uma atitude boa, nós criamos um fluxo de vida que favorece a muitos. E se eu quero, se tem uma lei do retorno, se eu quero ter tudo de bom, eu preciso dar primeiro aquilo que eu quero. O que eu quero para mim, eu preciso dar primeiro. Então, esse é o máximo, né? E essa frase eu aprendi com Bert Hellinger.
Então, por que a doença? Porque estamos cindidos, porque estamos divididos. Porque muitas vezes nós fazemos esse processo de exclusões, né? Excluímos quem pensa diferente, excluímos quem não nos agrada, excluímos. Só que quando a gente exclui, nós vinculamos e tornamos com este excluído, uma comunidade de destino. Então, se esse movimento não vai me favorecer, o que é que eu quero então? Ser bom. Não tenho saída, né? E principalmente quando a gente olha esse contexto familiar, que muitas vezes nos causa tanta dor, né? Nos causa dor, nos traz angústias e muitas vezes desconforto. Para quê? Para que a gente tenha a oportunidade de crescimento. Crescimento. Quanto mais difícil, mais oportuno. Aí essa Maria Fortunata é muito doida a pensar assim, e eu não quero saber disso, e eu não quero saber, isso é maluquice, eu quero as coisas boas. Sim, a vida também tem coisas boas. Mas como nós não temos tudo, temos também as coisas difíceis para nos ajudar a crescer. E é assim, porque a gente olha para a nossa vida, vamos olhar também para os nossos descendentes, e a gente olha também para os antepassados. Quando o fluxo da vida, quando o fluxo da vida está interrompido, o que foi que aconteceu quando esse fluxo ficou interrompido? Então, para vocês todos que já entrando aqui, a Dudinha, a, a Cida, o João, a Diego, Bárbara, a Lana, então, todas as pessoas que estão aqui, muito obrigada. Viu, Nicole? Meus queridos, amados. Sim, quando a gente faz as coisas boas, amamos. Com amor fluido. Quando também fazemos outro movimento, causamos doenças e amamos? Sim. O amor cego. O amor cego. Geralmente ele levanta bandeiras. Bandeiras que quer fazer distinções. Ah, isso é bom ou aquilo é ruim? Mas o Berto traz essa outra vertente, né? Que somos tão diferentes e somente os diferentes são iguais. Bem, gente, então, com essa abertura de boas-vindas desse novo ano 2023, eu vou fazer duas meditações para a gente começar a nossa leitura hoje. A Eride vai nos ajudar nessa leitura e nós vamos compreender um pouquinho, porque vamos depois comentar essas leituras, tá bom? Então, vamos ver que a doença é algo que está no oculto, esse oculto. Muitas vezes, minha vida está muito boa, minha vida é boa, não tenho nada, não sofro nada, tudo ok. E as pessoas dizem assim, tiro de letra, né? E às vezes aparece um incômodo e a gente não sabe tirar de letra o incômodo, porque a vida é um fluxo para que a gente aprenda, não para que a gente tire de letra. Então, então esse fluxo, quando fica interrompido, porque a nossa vida vem de longe, então nós precisamos compreender esse processo de cura. Bem, eu vou convidar vocês a respirarem. Em seguida, fechar os olhos para que a gente possa vivenciar esse movimento interno de uma meditação. Então, sente-se de uma forma confortável, sentar confortável, respirar, deixar que o ar saia pela boca.
E a nossa meditação começa assim. Falarei com vocês uma meditação que dá continuidade àquilo que vivemos anteriormente. Vamos ao interior do nosso corpo. Nosso corpo é aquilo que ocorre em nosso corpo e naquilo que ocorre dentro dele o tempo todo. Deparamos com o poder criativo, do qual provém tudo aquilo que existe. Dele provém nossa vida como ela é. Ele nos mantém vivo com essa dedicação e um amor que tudo abrange. É dele que vem a ajuda quando algo em nós está passando dificuldades. Quando uma ferida se cura, esse movimento está agindo em nós. Olhamos para essa força com dedicação. Colocamos-nos em suas mãos com entrega, com confiança máxima. Colocamos em suas mãos a nossa doença e tudo aquilo que dói. Essa força nos conduz, através da nossa doença e da nossa dor, a uma vida mais plena, a vida completa. Ela nos conecta a todos os que nos pertencem, de forma que tanto nós quanto eles nos tornemos saudáveis. Agora olhemos para alguém que está perto de nós, alguém que está doente e com quem nos preocupamos. Também neles vemos esse poder atuando e direcionando a essa força as nossas preocupações em relação ao outro. Ela se preocupa somente com ela? Ajudamos o outro, primeiramente, ao colocar nas mãos dessa força nossa preocupação em relação a ele. Colocamos-nos nas mãos, em suas mãos, com entrega. Então, essa força, que é a força que nos conduz, que é a força da grande inteligência, que está neste para além. Então, em seguida, ele traz assim, a sintonia. No âmbito dessa meditação, estamos na página 90. No âmbito dessa meditação, perguntamos-nos: somos capazes de ajudar alguém? Estamos autorizados a ajudar alguém? Isso nos é permitido quando estamos em sintonia com esse movimento criativo, quando estamos internamente em sintonia com esses movimentos. Muitas vezes, eles atuam através de nós sem que façamos nada. Eles irradiam através de nós. Então, o quanto necessitamos estar vinculados ao Espírito, porque é o Espírito que nos conduz. Isso não é uma conversa espírita. Isso é um movimento de concepção ampla da vida. É aquilo que ressoa em nós quando recebemos, primeira vez, a condição da respiração. Primeiro, através da nossa mãe. E depois, sozinhos. Então, respirar significa reespiritualizar-se.
Ok. Então, a segunda meditação é essa do movimento criativo, que é essa força que nos conduz, né? Movimento criativo. A doença é o sinal que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. É sempre o amor que coloca algo em ordem. Principalmente o amor a um excluído que não tem lugar. Esse amor quer sempre mais. Também a doença quer sempre mais. O movimento em relação a mais é o movimento em relação à saúde. Agora sentimos o nosso corpo e olhamos para uma doença ou uma dor. Vamos com a nossa doença e a nossa dor em direção ao movimento em busca de mais. Não importa qual for a direção. Digo ainda algo mais sobre a saúde. A saúde é o movimento do espírito, é o movimento do amor. Então, olha a lindeza destes textos, dos dois textos, né? Tanto da entrega quanto do movimento criativo. Que lugar essas leituras e esse texto nos coloca. Então, se nos coloca no lugar mais amplo, se podemos olhar para a vida com gratidão, se podemos olhar para a vida e nos tornarmos mais fortes, então estamos no movimento pró-vida. Primeira vez que eu escutei essas duas colocações foi há muitos anos, quando eu comecei a estudar psicanálise, e o próprio Freud traz isso, né? O movimento vida, mais vida, e o movimento morte. Pulsão vida e pulsão morte. Está associado aos nossos comportamentos, ao nosso estado de ânimo e os nossos pensamentos. E como tudo, né, pensamentos levam a comportamentos e atitudes. Então é preciso que a gente esteja assim bastante integrado naquilo que a gente quer descobrir de nós mesmos, quando a gente para e olha e nos escuta. Ao escutar o outro, é necessário que nós próprios nos escutamos ao escutar o que escutamos. Então, isso nos leva a uma concepção e uma percepção ampliada que nos deixa nesse lugar da responsabilidade. Então, ser uma pessoa que está atento, estar no fluxo da vida, somos pessoas que estamos sendo responsáveis pela vida que queremos ter. E não delegar para o outro aquilo que queremos ser. Tampouco daquilo que queremos ter. Aquilo que eu quero, eu dou primeiro. Então, Elide, minha querida, vou passar para você fazer a nossa leitura. Tá bom? Em PDF, porque eu esqueci meu livro. Qual é a página? Em PDF, eu tenho que ver com a Martinha aqui. Eu não olhei, porque essa é uma delegação que eu passo Oi, para Marie, qual a última meditação que você deu agora? o movimento curativo, da página 91. Então, enquanto Para a mim, no Elide... meu PDF, está na página 76 e 77. 76. 76, Estou chegando. Isso. Que é depois da meditação, entra o movimento curativo, aí vem a alimentação, página 77. Ah, já achei. Obrigada, minha querida.
A alimentação. Posso começar? Deixa eu virar um pouco a câmera aqui para você, que meu celular às vezes dá uma... Pronto, agora. Sim. Uau, virou de novo. Espera aí um pouquinho. Sim, agora, Eli, por favor. A alimentação. Existe um ditado que diz: você é aquilo que come. Com aquilo que comemos, entramos numa sintonia íntima com a vida que torna possível a nossa vida. Ao mesmo tempo, entramos em sintonia com aquilo que reduz a nossa vida. Por exemplo, quando outras forças perturbam essa sintonia íntima ou a distorcem em seu oposto pelo fato de outros interesses possuírem precedência sobre nossa saúde. Muitas vezes isso ocorre por ignorância, até mesmo por parte daqueles que nos aconselham sobre a nossa alimentação e, ao fazê-lo, voltam-se para estudos que levam em consideração apenas um fator, negligenciando os demais. Felizmente, foi publicado recentemente o mais abrangente estudo sobre esse tema. Ele é resumido e explicado de forma clara no livro The China Study, o mais abrangente estudo sobre alimentação e doença, de T. Coley Campbell e Thomas Campbell. Sigo este livro nas descrições feitas por mim aqui e nos próximos capítulos, sem quaisquer adições de minha parte. Porém, ainda gostaria de dizer que eu próprio sigo tais recomendações e sinto em mim sua ação curativa. Primeiramente, uma visão geral. Existem diversas doenças associadas diretamente aos desvios em relação a essa forma de alimentação. Embora pretenda abordá-las individualmente mais adiante, mencionarei aqui algumas delas. Quais são os desvios em relação a uma alimentação em sintonia com a vida, da qual depende a nossa saúde? Por favor, não se assuste. Esse estudo, realizado de forma abrangente, com vários milhões de pessoas, em cooperação íntima com diversas universidades nos países líderes industrializados e, ao mesmo tempo, substanciada por inúmeros estudos com animais a respeito de sua alimentação, leva ao resultado a seguir. A forma de alimentação mais saudável, capaz de prevenir várias doenças e inibir seu desenvolvimento ou curá-las, ao ser adotada, é a alimentação totalmente vegetariana, sem a ingestão de qualquer alimento derivado de animais, ou seja, sem ingestão de carne, peixe, laticínios e ovos. Você está chocado? Agora está achando que sou um daqueles fanáticos que pensam ser melhores que os outros e preferem a abdicação a uma vida vivida de forma plena? Antes de decidir interromper a leitura, espere pelas provas detalhadas. Então, você saberá ao que se expõe realmente com a sua alimentação, de uma forma ou de outra. A alimentação e o câncer. Primeiro direi algo sobre um experimento realizado com ratos. O tempo de vida de um rato é geralmente de 2 anos. 2 grupos de ratos receberam a mesma dose de aflatoxina, uma toxina de fungo que causa câncer de fígado. O primeiro grupo foi sujeito a uma dieta rica em proteínas, principalmente derivados de leite de vaca, com uma parcela de 20%. A parcela ingerida normalmente por uma pessoa é de 10% a 20%. Todos os ratos do grupo alimentado com a parcela de proteína
de 20% morreram de câncer de fígado dentro de 100 semanas. O outro grupo recebeu a mesma quantidade de aflatoxina, sendo sujeito a uma dieta com uma parcela de proteína de apenas 5%, composta apenas por proteína vegetal. Apesar de terem sido expostas à mesma dose de aflatoxina, todos os animais permaneceram vivos, ativos e vigorosos após as 100 semanas, apresentando um pelo brilhante e sedoso. Diversos pesquisadores acreditaram por muito tempo que animais sujeitos a uma dieta tão pobre em proteínas não poderiam permanecer saudáveis. Todavia, os animais que receberam a ração com baixo nível de proteínas revelaram-se mais saudáveis em todos os aspectos. Viveram mais, apresentaram maior nível de atividade física, permaneceram mais magros e tiveram um pelo mais saudável. Enquanto isso, os outros ratos que receberam a ração rica em proteínas morreram dentro de 100 semanas. Além disso, os ratos que ingeriram menos proteínas não consumiram, como também queimaram mais calorias. Os animais que receberam a ração com baixo nível de proteína absorviam mais oxigênio necessário para a queima das calorias, apresentando maior nível de tecido adiposo marrom, que possui eficiência especial na queima de calorias. Isso ocorre por meio de um processo de termogênese, ou seja, consumo das calorias como calor corporal. Esse fenômeno já foi demonstrado há anos. Uma alimentação com baixo nível de proteínas eleva a queima de calorias, fazendo com que restem menos calorias para serem acumuladas como massa corporal, e talvez para serem utilizadas no crescimento de células de tumor. Para medir o nível de atividade física de cada grupo de ratos, comparamos a quantidade de tempo gasta voluntariamente por eles correndo na roda. Um monitor registrou o número de voltas da roda. Os animais alimentados com baixo nível de proteína realizaram uma quantidade 2 vezes maior de movimentos em um período de 2 semanas. A observação parece confirmar a forma como uma pessoa se sente após uma refeição rica em proteínas, preguiçoso e sonolento. A dimensão. Os pesquisadores descobriram... Um momentinho. Tá. O pessoal está avisando aqui que está sem som. Eu não sei o que fazer aqui para ter este som. Espera um pouquinho. Marie, Então, eles não estão te ouvindo, é isso? não estão ouvindo. Está sem Ok. som. Só que está falando aqui, o Maurício, a Arlete também está falando que está sem som. Como Que fazer aqui? estranho. Não Bom, é estranho isso, Marie. som. Eu quero saber se vocês estão. Se já voltou o som. Deixa eu perguntar. Sim, porque é Não consigo. estranho. Porque Eu eu estou ouvindo tudo. Não, Oi? é o pessoal do Instagram, O no caso, Instagram. tá? O pessoal do Instagram não está ouvindo o Que som. seria a partir do E celular da Marie. está, na verdade, fazendo muita pausa. Ah, então Muita deve ser a pausa. internet, Marie. Deve ser a sua internet e algum problema, dificuldade do. Aqui são 5G, eu não sei. Acho que depois que mudou de 4G para 5G, ficou um pouco confuso isso aqui. E na verdade, ele está pausando mesmo. Tanto pausando, quanto está com delay, tanto na imagem quanto entre você, Martinha, no Instagram, Marie, para você poder acompanhar. eu até comentei com você agora há pouco
Meu celular ficou no Uber e desligaram o celular. Ai, então, eu estou sem celular agora. O Nick está aí com o celular? O Nick está indo lá ver a bebê que está chorando. Peraí, Você pode pegar o celular dele para ver? Que aí a gente já resolveria deixa eu isso. lá. Não podemos resolver daqui, né? Marie, é o problema seu celular, Né? no caso. Então, você deveria desligar e ligar novamente. Eu vou desligar e ligar de novo. Sim. E aí compartilha como é que faça? Martinha? Como não? É desligar e ligar novamente seu celular, o aparelho, porque ele está Então com problemas. não precisa sair da live? Ela vai sair de Sim, qualquer maneira. tem que avisar na live, no caso. Se eles não estão te ouvindo, não adianta avisar também. Se está com... E aí? Tá tudo ok. Para você tá ok, Marla? Você Aqui, Sim, tá, ok. alguém Tá está ok. pelo Instagram? Você está ouvindo pelo Eu- Instagram, você Marlene? tá pelo Instagram? não, não tô no Instagram, não. Eu entrei pelo WhatsApp mesmo, no link. Mas o WhatsApp tá Não, ok. é pelo Zoom, aqui está tudo bem. É, Estamos na Zoom, plataforma Zoom. Está eu tudo entrei bem. pelo O link na problema, plataforma Zoom. É. isso. O problema que está acontecendo agora é na plataforma do Instagram da Marie, porque ele está cortando e está sem som. Isso quer dizer que a internet está muito ruim. Agora eu não sei por que essa internet tá tão ruim assim, porque ela tem vários giga, né? Exatamente para não ter esse problema. Porque se eu trabalho só com a internet, eu só trabalho com a internet. Os outros não estão ouvindo? Falaram aqui que não, né? Mas eu vou abrir de novo o Instagram. Eu fechei o Instagram, a Martinha pede Isso. para que eu possa apagar Fechar, já. desligar. Aí volta de novo tudo, tem que recomeçar. Senão, Marie, continua aqui no Zoom, porque faltam 9 minutos. E depois você faz um vídeo e a gente coloca lá no Instagram. Só que ele está também com esse problema de ficar a tela ficar apagada, né? Ó, agora vai Agora recomeçar. carregando, sim. Então, vamos dar uma parada aqui para a gente poder fazer esse comentário, né? Porque quando fala em alimentação, a gente fala da nossa criança. E quando fala da nossa criança, geralmente a nossa criança só pensa em leite, né? A nossa alimentação, ela está voltada muito para o leite, para os ovos, para o queijo, né? Para as proteínas. E temos uma informação muito forte da nutrição em relação às proteínas. Então, em relação a isso, eu tenho só um depoimento a fazer. E sempre falo assim, que a minha forma de ver as coisas, né, desde muito cedo, não é modelo para ninguém. Né? Não quero ser modelo de vida para ninguém. Então, eu apenas caminho de acordo com a minha consciência e daquilo que o meu corpo informa. Então, quando eu tinha 1 ano de idade, a minha mãezinha nos dava, né, uma sopinha com carne e tal. Então, meu corpo nunca aceitou muito o produto animal, porque eu coçava muito os pés e ficava cheio de bolhas. Então, ela descobriu isso com o tempo, que eu tinha intolerância à proteína bovina. Então,
E sempre quando eu comia, nunca me senti muito confortável, né? Sempre que eu sempre rejeitava a carne, qualquer coisa desse tipo. Foi quando eu decidi mesmo, isso em 79, mudar de alimentação e ser macrobiótica. Eu fui bem para o radical mesmo, né? E quando eu fui no radical, eu me lembro que eu estava saindo da faculdade lá em Pernambuco, um trabalho que eu fui fazer lá em Pernambuco, né? E eu senti, quando eu na chuva, eu entrei num restaurante, né, para passar a chuva. Mas aquele cheiro de cebola estava tão agradável. Eu estava com fome, eu comi, já comi. E quando eu cheguei em casa, eu já não queria mais a comida, a refeição da casa. Eu queria era mudar a minha dieta e em uma semana eu mudei radicalmente, né? Por uma necessidade e por uma vinculação daquilo que o meu corpo mais aceitava. E aí eu criei esse movimento. Quando eu engravidei, tive meu filho em casa, eu já era da USP, né? E eu tinha passado algumas experiências com o pessoal e da Organização Mundial de Saúde e já estava em contato com o pessoal de Cuba. Foi quando eles não, eu vou falar uma coisa que pode ser um absurdo para vocês, mas foi a verdade, né? Eu não, meu filho nasceu em casa, eu nasceu com a parteira da roça, eu não dei para ele nenhum tipo de vacina, absolutamente. E ele foi criado com alimentação, depois passei para ser vegetariana, mas era ovo lacto vegetariana. Não, leite não tinha leite, só tinha ovo. E até hoje, assim, eu tenho uma alimentação muito restrita. É uma alimentação simples, mas uma alimentação muito rica e muito saborosa. Eu fui aprender a cozinhar, e mesmo eu lá em Mariporã, em São Paulo, eu ia para um lugar chamado Tomio Kikuchi, que é um japonês, onde eu aprendi muitas práticas, inclusive de fazer muitas comidas japonesas, sem necessariamente ter peixe ou ter produto animal, né? Então, essas experiências me servem para dizer assim para vocês: experimente e veja no seu próprio corpo, né, como essa alimentação é mais saudável. Eu vou fazer um aniversário no dia 20, sou extremamente saudável e muito alegre. Vocês me conhecem, sabem disso, né? É uma coisa assim natural que brota, uma coisa incrível. E tenho um bom humor muito, muito bom. Não suporto, eu sou muito fragilizada em relação à hostilidade. Eu acho que a bomba que me deixa vulnerável é a hostilidade. Estar num ambiente hostil, eu corro léguas de pessoas duras e pessoas hostis. Eu não gosto, eu não fico. E a alimentação é um ponto forte para mim, sempre foi, de olhar para essa vinculação. E eu digo a vocês, assim, eu já passei por um câncer, já passei por muitas situações difíceis na vida, perdas fortes, irmão, sobrinho assassinados. Meus pais faleceram no mesmo mês, os dois. Então, eu tive um câncer, marido morreu, já fui abandonada. Então, enfim, né? Isso tudo faz com que a gente crie um movimento muito resiliente na vida. Resiliente. E a alimentação sempre me acompanha nesses pontos, né? Quando eu estou doente, a primeira coisa que eu não faço é comer. Vou de encontro, né? Não vou ao encontro, vou de encontro
essa frase, né? Essa ideia que é, tá fraco, precisa comer, tá doente, precisa comer, para ter resistência. Eu deixo simplesmente meu corpo reagir. E na hora que eu estou com fome, eu como. E na hora que eu estou intolerante a tipo de alimentação, eu também não uso nenhum tipo de alimentação. E tomo bastante água. Aqui é a vida, né? Para mim. E cada um já perceber em si aonde se sente melhor. Eu faço 2 refeições por dia. Tomo suco de manhã, almoço, depois como algo às 5 da tarde, no intervalo de um atendimento e outro. E à noite não como mais nada, a não ser líquido. Um suco, um chá, a fruta e muita energia. E uma experiência aqui para vocês 10 que estão aqui, né? Então, eu já passei 40 dias só tomando líquido e comendo algumas frutas. É um estado e uma experiência incrível. Incrível. Foi uma época, 2004, 2005, que eu fiz a primeira turma de frequências de brilho aqui no Brasil com Christine Day. Ela trabalha, ela é da Nova Zelândia, e ela trabalha agora nos Estados Unidos com Efren e com mais 12 assistentes, que agora eu não recordo o nome. Arna, que é de Israel, e Alissa, que é dos Estados Unidos também. Então, eles trabalham em conjunto, fazendo no Brasil aqui e no mundo um trabalho chamado Frequências de Brilho. Frequências de Brilho, que é um trabalho também canalizado pelos pleiadianos. Então, eu acho que quanto maior o nível de experiência que você sai buscando, formas de você experimentar a vida, mais você amplia a sua percepção sobre você mesmo. Então, falar de alimentação é algo muito delicado, porque é algo muito particular, né? De decisões particulares. Mas aqui ele traz mais para frente uma coisa muito importante, que é mostrar como a alimentação ela está interligado também com as questões transgeracionais e com aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Muitas vezes acidificamos o nosso corpo com muita raiva, acidificamos com a indignação, acidificamos com os alimentos, acidificamos com o ar, muitas vezes, com os lugares tóxicos, acidificamos com a poluição. Mas vale a pena a gente poder se perceber dentro disso, né? Muitas vezes os excessos. O que são os excessos? Os excessos muitas vezes são a nossa momentinha. Os excessos às vezes são uma condição de suprir, muitas vezes, a mamãe que faltou. Ou a raiva da mamãe. Que é a mesma coisa que a grande falta da mamãe. Então, eu como o mundo, ou eu nego a magreza em excesso, né? Eu já conheci umas 2 pessoas na minha vida sumamente magérrima, como conheço o contrário, né? Muita gente que passa para uma obesidade mórbida. E aí a gente vai ver como também está ligado às questões emocionais e às questões da alimentação. E alimentação em criança significa a mamãe. Bem,
Vamos abrir agora um pouquinho para as perguntas, se vocês têm um tempo, né? Eu gostaria de que a gente pudesse também estar trazendo isso, né? Falando um pouco mais dessas descobertas que nós temos feito esses dias. Quem gostaria de falar? Estou aguardando vocês. Eu queria fazer uma pergunta, pode? Sim, lógico. E quando a gente não conheceu a mamãe? Porque você conhece a minha história, eu não conheci minha mãe, eu não me recordo dela, porque ela faleceu, eu era muito pequenininha. Como que eu tangibilizo essas experiências em relação à mamãe? Isso eu tenho uma eterna dúvida. Uhum. Você tem a mamãe sempre, vai ter, Marla, sua mamãe sempre dentro de você. Então, isso eu entendo. Agora, eu só não sei como é que eu faço para fazer uma ligação de pontos, sabe? Porque eu não tenho essa lembrança. Eu não tive essa convivência, na verdade, né? Sim. Não tem a convivência, você tem alguma imagem dela? Alguma Não, foto? nenhuma imagem. Porque quando Nunca ela. ninguém. Sim. Não, não. Assim, eu vi uma vez uma fotografia dela muitos anos atrás, e essa Sim. foto se perdeu ao longo da vida. Infelizmente, a única foto assim que eu tenho, ela não é uma foto na minha lembrança. Assim, eu me recordo um pouco do quadro, mas eu acho que ela não representa a minha mãe, né? A lembrança de uma mãe, porque naquele tempo, quando a minha mãe faleceu, tirava-se foto da mãe no caixão, da pessoa no caixão. E a única coisa que eu tenho, uma imagem que eu não, sabe, não tenho assim para mim uma boa lembrança, né? Então não dá para eu lembrar de comportamentos, de relações, entendeu? Mas você representa ela. Você quer fechar os olhos? Você Sim, pode fechar os olhos? Ok. posso, sim, claro. Uhum. Tira os óculos, isso. Sim, tirei já. Aham, estou te vendo. Deixa o ar sair pela boca. Bem suave, você respira pela boca. E vá sentindo o seu corpo e as sensações que o ar faz ao entrar dentro de você. E como sabemos, a respiração e a circulação, elas estão unidas, juntas. Quando você respira, você traz para dentro de si a vida. Essa vida que você aprendeu lá dentro do útero. Lá onde a sua mãe pôde lhe acolher profundamente. Aonde ela pôde dar o melhor que ela tinha. O calor, o amor, o aconchego e depois os braços e o seio. Da forma como você conceber agora nessa sensação. Sinta a presença da sua mãe com essa sensação. E deixe vir, através das lembranças e das memórias dessas sensações, uma imagem de uma mulher terna, boa, forte, corajosa, destemida e amável. Uma mulher cheia de vida. E conceba essa imagem dessa linda mulher
que deu à luz a uma linda filha chamada Marlene. Perceba agora ela sorrindo para você, enquanto você, nos seus braços, sorri para ela. Essa mulher forte, que atravessou tantas coisas, que pôde dizer sim à sua vida. Ela teve um tempo para ficar aqui. E nesse tempo, ela cumpriu o que era necessário para você. E diz aí a partir do seu coração: minha linda mamãe, minha querida mamãe, eu te reconheço como toda mãe linda que você é. Mamãe, que presente eu ter você. Que presente eu ter você. E hoje, aqui sentindo os teus braços, eu posso me reconectar com você, com toda a ancestralidade, com tudo que tem dentro de mim. Foi tudo que você pôde me dar. Dentro de mim, eu tenho 100% você e 100% o meu papai. Minha linda mamãe, minha linda mamãe, muito obrigada por você, tudo, assim como eu dei tudo aos meus queridos filhos. Muito obrigada, mamãe, porque os meus filhos também revelam você e revelam a beleza que veio de você. Muito obrigada, minha querida mãe. E agora eu faço essa conexão com você para sempre. Você tem essa imagem. Percebe como ela veio? Sim, Olha para a Thaísia, é, olha para você, olha para o Mateus, olha para a beleza da tua família, olha para os teus netinhos. Eles trazem o traço dela. Uhum. Nós, Marla, somos tudo isso. Tudo isso. meu pai sempre disse que ela era uma mulher muito forte. Uhum. Pois é. Então, é essa força que você traz para a vida. Graças a Deus. É essa força. E haja força aí, hein, mulher? Força. É, quando eu olho para trás, eu fico assustada até com tudo que eu já vivi e superei. Sim. Isso, Larinha. A cozinha vitalícia de Kikuchi. É para a vida. É um aprendizado de vida. Gente, e somente quando a gente passa por determinados momentos, as dificuldades da vida que nos fortalecem, né? E a gente está passando a dificuldade, a gente não quer a dificuldade, a gente não quer a facilidade, a gente só quer que aquilo vá muito mais para longe, distante da gente. Mas só que é exatamente aquilo que a gente precisa viver para fortalecer, para seguir a trajetória. Com certeza. Então, assim, eu gosto muito das pessoas difíceis, né, gente? Porque, assim, me fortalece meu nível de tolerância, me fortalece na minha resiliência de vida, me fortalece no caminhar, porque Aquele também me desafio, né? ajuda, me ajuda a ser mais amorosa. É. Eu não E assim, posso vir, eu acho que é umas meia hora aqui, não é?
Alguém quer falar alguma coisa mais? Vamos aproveitar Gratidão, que viu? estamos só nós aqui. Agora. Eu também não sei se o Instagram ele registrou. Eu não sei se conseguimos. Mas, enfim, conseguimos ou não, fizemos a nossa parte. E a cada dia mais, uma coisa muito boa que para mim acontece é quando eu me desprendo cada dia mais daquilo que o outro possa achar. O outro pode Ah, achar tudo que ele tiver o direito. Tudo. Simplesmente eu sigo o caminho que é permitido seguir. é. Né? E cada vez mais a gente se torna mais livre. Quanto Sim. mais a gente olha para a gente mesmo e assume a responsabilidade, nós nos tornamos mais livres. E aí, Ingrid, você chegou com essa Bela. Meu Deus do céu. Tem duas Belas aqui. A Bela, meu Deus, que presente. Eu também tenho um presente bem pertinho, que é a Luna Vitória. E os meus netinhos que foram embora a semana passada. Então fica saudade. Mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma percepção, alguma descoberta? O que é que vocês descobrem quando vocês escutam? Eu queria dizer só que eu estou muito animada com a leitura, porque eu não imaginava que num livro sobre cura a gente ia entender sobre a questão da alimentação e a relação da alimentação com a cura. E é um tema que realmente me incomoda. Às vezes me incomoda, assim, o apetite que eu tenho. Às vezes eu não estou com fome, mas eu estou com vontade de comer. E, é, Minha querida e mamãe, eu estou interessada, assim, estou amando. minha querida mamãe, cada vez eu te amo mais. Minha querida mamãe, minha querida Regi, que rege a minha vida. Mesmo eu sem perceber, mesmo eu sem querer, mesmo eu aceitando, mesmo eu não aceitando, mesmo eu querendo ela muito pertinho, mesmo às vezes eu querendo ela um pouquinho distante. Mãe é assim, né? Mãe é engolidora. E a gente pensa muitas vezes que a gente quer dar o máximo quer que eles sofram, não quer que eles passem dificuldades, não queremos que eles, né? É... Enfim, a gente está vivendo, né? Está vivendo e estamos aprendendo também. No momento que a gente aprende, né? A gente cria essa possibilidade de fazer diferente, um pouquinho. Um pouquinho só. Porque estamos sempre repetindo, com aquela música de Elis Regina, né? Como os nossos pais. Sim. Como nossos pais. Vejo, Aham. eu vejo isso tão claramente hoje, muitas vezes, tantas críticas em alguns momentos que eu recebi, hoje eu vejo a atitude, né, se repetindo naquela pessoa, eu fico olhando assim, nossa, ai, ai. Pois é, não, nós somos tudo, né? Somos os dois aqui dentro. E assim a gente se repete essas dinâmicas, né? Que é uma beleza. Agora, o importante é quando a gente reconhece e a gente parte para o novo. Né? Quando a gente não precisa sair do nosso lugar. Porque mais para frente Exatamente. vocês vão ver, né? E assim, quando a gente não sai, não precisa sair do nosso lugar, ficamos em paz. E também a saciedade é muito plena, porque estamos cheios, porque estamos no nosso lugar.
Quando algo está em ebulição, porque ainda falta chegar nesse lugar. É. Então, queridos e queridas, alguém quer se colocar? Jane, Marília, Aline sempre se coloca, viu, gente? Hoje ela tá assim um pouco tímida. Aline, eu conheço a Aline há muitos anos. Há uns 22 anos ou mais. A Marla também, Uhum. né? Larinha também. Aí a gente vai conhecendo as pessoas e vai amando, né? Cada vez Ah, mais abrindo e alargando o coração, que vinha mais. e as Gente, pessoas vão permanecendo, né? De alguma forma, sim, sim, sim. mesmo Olha que não só, seja com a presença física, mas elas permanecem. achei isso mais uma vez, estou grávida. Ok, meu amor. Só são 15 anos. Pois é, minha linda, é isso aí, né? Nós vamos fazendo esse movimento de mulheres fortes, uma roda de mulheres, que eu gostaria, eu já fiz um trabalho muito bacana, que é chamado Roda de Mulheres. Que tal a gente encarar essa de novo, né? É, Roda de interessante. mulheres, né? Roda de mulheres. Tá ouvindo, Martinha? Não Sim, sei, né? Vamos pensar nessa roda de mulheres. As mulheres precisam se fortalecer para seguir juntas. Tem um livro muito bacana, que é um livro chamado A Tenda Vermelha. Como também é um livro bacana, Mulheres que Correm com os Lobos. As mulheres precisam estar mais unidas, com menos competições. Com certeza. Quanto maior a... Isso, aí a tenda vermelha, né? Quanto maior a força das mulheres, as mulheres... Assistam, então, um documentário na Netflix agora, que é Líderes que Inspiram. É um comentário com a Meghan e o Príncipe Harry, que eles trazem muitas coisas daquilo que foi preconizado pelo Mandela, né? E também a força das mulheres. Como as mulheres unidas, né? Mas sem clareza, pode modificar um contexto. E precisamos fortalecer muito para que a gente, em qualquer lugar que nós estejamos, possamos fazer a diferença na presença, na fala e nas condutas. Sem deixar de ser leve, alegre, brincalhona, né? Mas podemos ser fortes e marcar os contextos. Queridas minhas, um beijo Você também. enorme, enorme, tá? E um ano novo que promete muito, tá bom? Uhum. Então, quem estiver aqui em Salvador, que queira dançar comigo no dia 19, é só me dar um ok e vamos juntas. Tamo junto. Vamos juntas. Então, um beijo grande, viu, gente? Tudo de bom para Tá. vocês, né? Você Tudo bom também. para todos nós. Até na próxima terça, hein? Tá Traga bom. mais um. Traga mais um convidado. Ah, Oi, ah. Aline, minha querida. Oi, Um beijo Maria. grande. Jane, meu Tchau. amor. Um beijo imenso. Tudo de bom. Tudo de bom. Muito obrigada. Beijo, Maria. Beijo. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Beijo grande. Tchau, Marília.